Sobre vozes verbais. Esse é o segundo vídeo, tá? No primeiro vídeo, nós abordamos a voz ativa e passamos a oração na voz ativa para a voz passiva analítica. Na voz ativa, só lembrando, o verbo precisa ser um verbo transitivo direto. Se não for um verbo transitivo direto, ele não pode ser passado para passiva. Nem analítica e nem sintética, que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Então, retomando. Voz ativa, sujeito e agente, ele faz a ação. Voz passiva analítica ou voz passiva sintética. O sujeito é paciente, ele recebe a ação, ele sofre a ação, tá? Mais uma coisinha, voz ativa, o verbo precisa ser verbo transitivo direto, tá? E ainda nós vamos estudar hoje, nesse segundo vídeo, além da voz passiva sintética, a voz reflexiva. Então, vamos lá. Voz passiva sintética. Então, eu vou pegar uma oração na voz ativa, tá? O governo é sujeito, aceita é verbo transitivo direto e a proposta é objeto direto. Para passar na voz passiva sintética, a primeira coisa que eu faço, eu pego. Vamos ver se eu consigo ativar aqui. Consegui. Espera um pouquinho só. Eu pego o verbo, olha em que tempo ele está. Esse verbo principal está no presente do indicativo, tá? E passo ele para frente da oração, na voz passiva sintética, no mesmo tempo. Presente do indicativo, presente do indicativo. Acrescento o pronome que se chama pronome apassivador se, tá? E segunda coisa que eu faço, eu pego o objeto direto e o objeto direto passa sujeito. Ele vem na frente do verbo, na frente do verbo. E ele, lógico, concorda com o verbo. Aceita-se a proposta. Se fosse no lugar de a proposta, as propostas, ficaria aceitam-se as propostas. Então, vamos ver o próximo passo aqui. É que agora fica os pontinhos. Eu preciso desativar isso. Não. E preciso ativar isso aqui. Peraí, deixa eu desativar isto. Desativar isso, tá? E aí, o tempo do verbo principal prevalece e acrescenta-se o pronome apassivador. O tempo prevalece, acrescenta-se o pronome apassivador. Depois, o objeto direto da oração na voz ativa passa sujeito da passiva sintética e aparece em frente ao verbo, como vocês estão vendo aqui, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou trazer vários exemplos. Eu vou pôr na ativa, na passiva analítica e na passiva sintética, para vocês compararem, tá? Agora nós vamos para a voz reflexiva. Essa parece que é mais fácil, porque nela o sujeito faz ação e sofre ação. Vamos ver um exemplo? Ó, primeiro vamos para o conceito, né? Indica que a ação expressa pelo verbo é praticada e recebida pelo sujeito. O sujeito é ao mesmo tempo sujeito, agente e paciente. Exemplo. A garota se penteia. Quem penteia? Quem faz ação? A garota. E quem é penteada? A garota. Esse se, ó, quando o sujeito gramatical pratica e sofre ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Esse a garota é agente e paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, que pode ser me, se for eu, te, se for tu, se for ele e ela, nos, se for nós, vos, se for vós, e se for eles ou elas. Esses pronomes oblíquos reflexivos atuam como objeto de um verbo na voz ativa, tá? Vou dar um outro exemplo. Eu me penteio. Quem faz a ação? Eu.
Estou penteando. E quem está sendo penteada? Eu. Tá bom? Vamos para o próximo. Eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu ia oportunamente trazer alguns exemplos para explicar para vocês. Esses exemplos são de voz passiva analítica, que eu dei no outro dia, no primeiro vídeo, tá? No próximo vídeo eu trarei exemplos de voz passiva analítica, voz passiva sintética e reflexiva, tá? Então vamos lá. Vamos ativar meu lápis aqui, que me traz muitas complicações. Vamos ver se vai dar certo. Ó, compra, não é um verbo? Não é um verbo transitivo direto? Tá? Isso não é o sujeito? O homem, ele não faz ação? Ele é agente, ele faz ação. Ó, o homem compra o carro. E a ação dele é comprar o carro. E o carro não é objeto direto? Tá. Para passar na voz passiva analítica, a primeira coisa que eu faço, eu pego o objeto direto e ele passa a sujeito da voz passiva analítica. Eu olho o verbo, em que tempo está, e passo o verbo ser para esse tempo. Depois eu olho o verbo principal e o coloco no particípio passado. Tá? E última coisa que eu faço, eu pego o sujeito e ele vai acompanhado de por ou pelo, transformado em agente da passiva. Eu peguei a mesma oração, ó, a mesma oração, em vários tempos, para mostrar como isso funciona, tá? Então, vamos lá. Comprou, tá? É o verbo principal. Então, o homem, sujeito agente, comprou, é o verbo principal que está no pretérito perfeito de indicativo, e o carro é objeto direto. Eu pego o carro e passo para sujeito. Eu pego o tempo desse verbo e ponho o verbo nesse tempo, pretérito perfeito. Eu pego esse verbo principal e o coloco no particípio passado. Eu pego o sujeito e acompanho pelo ou por, e ele vira agente da passiva. Mais uma oração. O homem comprará o carro. O homem, sujeito agente, faz a ação. Comprará, verbo principal no futuro do presente. E o carro, objeto direto. Primeira coisa, eu pego o objeto direto e ele passa a sujeito da passiva analítica. Eu pego o verbo principal, que está no futuro do presente, e ponho o verbo ser nesse tempo. Eu pego o verbo principal e passo para o particípio passado. E eu pego o sujeito, agente, ele passa agente da passiva acompanhado de por ou por. Vamos fechar agora isto aqui. Vamos fechar. Eu penso que deu para entender o que eu fiz hoje. Eu expliquei a voz passiva sintética, no segundo vídeo aí que aparece, e a voz reflexiva no terceiro. Nesse quarto, que eu estou mostrando agora para vocês que está na tela, eu dei exemplos de passiva analítica, tá? No próximo vídeo, eu darei exemplos de todos os tipos da passiva. Espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida que tenha ficado, nós, na sexta-feira, nos encontraremos e poderemos tirar essas dúvidas. Obrigado e tchau. E até o próximo vídeo. Vamos desligar agora.